Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Como habitualmente, para iniciarmos a nossa reunião familiar, devemos colocar uma jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe e para prepararmos o ambiente no nosso lar para iniciarmos este Evangelho no Lar, vamos escutar uma canção. Página 30. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores, pagamos erros e isso custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dores, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e amor profundo e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que o bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida.
Divino Mestre, te agradecemos mais um dia nesta vida terrena. Te damos graças pela luz e a proteção nos trabalhos que desenvolvemos na tua seara. Faz com que sejamos ser dignos trabalhadores e que saibamos pôr na prática do dia a dia os ensinamentos que nos deixaste e que tanta dificuldade temos na interpretação das tuas palavras. Afasta de nós qualquer tipo de vibração menos positiva para a realização deste trabalho. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tomai, sobretudo, a tarefa de amar aos que vos inspirem indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento, missionário do amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e perseguem é penoso. Mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, que valeríeis mais do que eles? Essa é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Conquanto a lei do amor nos mande amar indistintivamente todos os nossos irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. É pelo contrário, a prova mais penosa, eu o sei, pois durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. A mensagem de hoje, do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Fraternidade. Não desconheces que o Mestre, quando questionado sobre o primeiro mandamento da lei, apontou o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mas não deixou de anotar que esse amor deveria sublimar-se no amor de irmãos, que consubstancia o fim último de nossa evolução, porque, sendo como somos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos, teremos de nos amar como tal. Desta forma, compreenderás por que razão os ideais da liberdade, exercício sublime do livre-arbítrio em respeito pelos outros, igualdade, porque sendo filhos do mesmo Pai em espírito, somos absolutamente iguais perante Ele, e fraternidade, porque devemos viver como irmãos, consubstanciam tudo quanto precisamos fazer para chegar aos mundos divinos. É tempo, então, de interiorizares que à tua volta circulam irmãos teus a precisar de maior compreensão para as suas fraquezas, que são as nossas fraquezas. Talvez sabendo das imperfeições profundas que existiam ao homem no seu tempo e no decorrer dos tempos, o Evangelho de Jesus, pelas anotações dos evangelistas, traz-nos alertas, que são alertas muito sérios e profundos sobre a questão das relações entre os humanos, entre as pessoas. E o segundo mandamento será talvez aquele mais difícil de atingir, porque Jesus sabia que nós, homens imperfeitos e mulheres imperfeitas, teríamos muito tempo ainda para aprender a sermos capazes de deixar de responder menos positivamente àquilo que são as chamadas agressões do adversário, agressões do irmão, agressões dos irmãos. O ódio será essa atitude que se enquistou em nós tempos passados, muito tempo,
e que o desenrolar das nossas múltiplas reencarnações tem continuado a fazer prevalecer o nosso íntimo. Os nossos relacionamentos sociais, os nossos relacionamentos familiares suscitam-nos muitas das vezes a esse tipo de reação. É uma reação, de facto. Não é uma resposta ativa, não é uma resposta compreensiva, porque, por vezes, geramos ódio por pequenas distrações que, não sendo intuitivas ou intencionais da nossa parte, geram naquele a quem nos está a ouvir determinado tipo de interpretações menos positivas. O ódio será das últimas coisas que teremos que colocar fora de nós próprios. Temos que saber, certamente, amar-nos primeiro. E amando-nos uns aos outros, saberemos amar-nos, erradicando de vez essa maleita, essa onda ainda tão negativa que suscita aos homens tantos atos escabrosos, difíceis de entender às vezes, como os noticiários televisivos de todo o mundo nos contam. Que sejamos capazes de perceber que temos que perdoar, como Jesus nos dizia, perdoar 7 vezes, não 7 vezes, te digo, mas 70 vezes, 7 vezes, cada vez. Isto é, sempre. Perdoar sempre é se culpar, é compreender o erro do irmão, que pode estar doente mais ou menos naquilo que são as suas interpretações, os seus pontos de vista, e para os quais nós temos que ter sempre uma resposta condizente com aquilo que é a nossa elevação em termos de conhecimentos espirituais. Até que o pequeno texto de hoje nos sirva de reflexão permanente para que de uma vez por todas saibamos retirar dentro de nós esses sentimentos tão tristes e infelizes que ainda superabundam neste mundo que nos circunda. A segunda leitura que escutamos hoje intitulava-se Fraternidade e tem, naturalmente, a ver com aquele mandamento que Jesus nos ensinou, que é o mandamento mais importante, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós próprios. Então, a fraternidade é esse amor que nós devemos desenvolver por todos, porque só amando a todos os nossos irmãos, a todas as pessoas, porque, como ouvimos, nós somos iguais em espíritos, filhos do mesmo Deus, só assim nós vamos amar a Deus. Naturalmente que nem sempre conseguimos fazê-lo, porque somos imperfeitos. Nem sempre conseguimos colocar este sentimento nobre que é o amor acima de tudo, e muitas das vezes, quando as situações se nos deparam, quando as provas nos atingem e muitas das vezes julgamos ser injustas, não compreendemos o porquê dessas situações, deixamos que um primeiro instinto tome conta de nós, que é a raiva. A raiva é um instinto animal que todos os seres animais possuem. E se não for neutralizado pelo amor, poderá dar origem a esse sentimento que é o ódio. Muitos pensam que o ódio é a antítese do amor. Mas André Luiz, numa mensagem trazida pelo grande médium Francisco Cândido Xavier, dizia-nos que tudo é amor e que mesmo o ódio é amor que adoeceu gravemente. Então, se nós tivermos em conta essa situação, se nós compreendermos que devemos pôr em prática na nossa vida a lei de amor que fará com que a fraternidade, a igualdade,
a liberdade, conforme ouvimos nesta leitura, se estabeleçam sobre a terra, nós vamos procurar compreender, como também ouvimos ainda agora o Eugénio dizer, as atitudes dos outros. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Sempre que alguém nos atinge de alguma maneira, nos faz sofrer, nos causa ou nos dê algum motivo para que esse instinto de raiva desenvolva em nós, nós devemos compreender que se nós somos vítimas, se nós fomos os atingidos, nós não devemos passar para uma atitude de agressor, de fazer o mesmo, de responder na mesma moeda, que era o que Fenelon também nos esclarece na primeira leitura. Porque se nós fizermos o mesmo que nos fizeram a nós, que diferença vai existir entre ambos? Esta é das provas mais pesadas, como também nos dizia Fenelon, porque o nosso orgulho, acima de tudo, não nos deixa muitas das vezes mudar esse sentimento de amor ou de ódio, digamos, e transformá-lo em amor, ou não deixar instalar esse sentimento de ódio. Nós, muitas das vezes, por causa do nosso orgulho, deixamos que a raiva evolua para o ódio e muitas das vezes ficamos cegos, ficamos obcecados por aqueles que nos agrediram, que nos caluniaram, que nos injustiçaram e tentamos responder do mesmo modo. E Jesus foi muito claro relativamente a isso. Se nós não perdoarmos, se nós não amarmos os nossos inimigos, nós vamos, naturalmente, nas existências seguintes, continuar ligados a essa situação, muitas das vezes recebendo de volta também o que fizemos de errado, de injusto, de agressões que também cometemos em resposta àquilo que nos foi feito, e por isso entramos num ciclo vicioso em que agressores e agredidos sistematicamente respondem da mesma maneira. Só haverá uma forma de quebrar esse ciclo que muitas das vezes se repete nas vidas físicas, mas também no mundo espiritual, quando pela morte retornamos à pátria espiritual e continuamos perseguindo aqueles que nos fizeram mal. Só há uma forma, que é através do perdão, de compreendermos, em primeiro lugar, que aquele que age, que nos agride, é doente, é alguém que ainda não compreende, como nós também já não compreendemos noutras existências, ou ainda nesta, que devemos praticar a lei do amor, e, portanto, merece, de alguma forma, a nossa compreensão. E a nossa compreensão vai fazer que, numa primeira etapa, nós procuremos não desenvolver a raiva e o ódio, e ao longo do tempo a gente possa começar a desenvolver o sentimento que nos permitirá perdoar, esquecer essa ofensa, esquecer essa agressão. E nós ficamos livres, porque não fomos nós os agressores, não fomos nós os autores do erro. Mas quando nós não respondemos dessa maneira, e portanto não compreendendo aquilo que foi a atitude do outro, e fazemos o mesmo, nós passamos de vítima a agressor, e portanto teremos que dar contas depois desses atos que vão contra a lei do amor. Então, que nós possamos, em todas as situações que nos se deparam
na vida, seguir o exemplo de Jesus. Jesus deu-nos esse exemplo. Ele foi incompreendido, ele foi atacado, ele foi caluniado, ele foi espancado e foi crucificado. E no final, qual foi a grande lição que ele nos deu? Pediu a Deus, Pai, que perdoassem, que lhes perdoasse tudo aquilo que lhes fizeram a ele, porque eles não sabiam o que estavam a fazer. E é verdade. Mas nós hoje já temos o conhecimento que Jesus nos deu. Já temos os seus ensinamentos. Não podemos dizer que não sabíamos. Não podemos dizer, como Jesus fez, que eles não sabiam o que faziam. Porque nós agora sabemos que é errado responder na mesma moeda. Que é errado responder da mesma forma que aqueles que nos fazem mal ou que nos ofendem. Então, que nós possamos, na nossa existência, em cada momento, em cada dia, sempre que algo nos atinja, nos magoe, que nós possamos refletir com calma e não responder impulsivamente. Não deixar que a raiva se transforme em ódio. E sim, a pouco e pouco, ir anulando, eliminando essa raiva e voltando a ter o amor no nosso coração. Senhor Jesus, Divino Mestre amigo, Tu és amor incondicional para com todos nós. Tu és o nosso timoneiro, és o único que nos conduzes rumo a Porto Seguro, rumo a Deus nosso Pai, rumo à felicidade. Para isso, Senhor, nós temos que aprender a amar como nos pediste, a amar como nos ensinaste, por parábolas, pelo exemplo. E agora, relembrando-nos sempre, através da espiritualidade amiga dos teus mensageiros, te pedimos, Senhor, ajuda-nos a todos nós, a toda a humanidade, derrama sobre os nossos corações esse amor, para que ele cresça dentro de nós e que nós, Senhor, estendamos os braços de mãos abertas e estendamos sempre àqueles que vivem ao nosso lado, no nosso lar, mas aos vizinhos, no trabalho, enfim, na sociedade, a todos, principalmente àqueles que precisam de auxílio, que tantas vezes estão próximo de nós e nós, distraídos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nem sequer observamos o que se passa ali ao lado, com aquele até que conhecemos. Não paramos para perguntar se o vimos mais triste. O que se passa? Posso ajudar? Ajuda-nos, Senhor, a que esse amor cresça dentro de nós e acabe de extirpar de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que são ervas daninhas que nos conduzem só ao sofrimento e à dor. Derrama sobre nós, Senhor, esse amor e ajuda-nos a darmos as mãos uns aos outros, sermos sirineus uns dos outros, para que nesse amor fraterno, nessa interajuda, todos possamos evoluir mais facilmente, todos. Ninguém, Senhor, sinta a solidão, porque sabemos que há sempre uma mão amiga que se nos estenda e tenhamos essa fé e tenhamos essa confiança também em Ti, Senhor, sem medos, sem receios, porque tudo nos pode faltar, todos nos podem faltar, mas Tu nunca nos faltas. E não esqueçamos que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que todos os temos, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos passamos por provações, por expiações e também por provarmos a fé que temos em Ti, Mestre, que nós consigamos, através da prece, de nos religarmos a Ti e de pormos em prática os Teus ensinos,
de sabermos que te temos sempre ao lado e com o teu auxílio e através dos teus mensageiros, nós não estamos sós e nós vamos conseguir vencer as dificuldades com paz, com serenidade, com esperança, porque tudo passa e as nossas dores também vão passar. Então vamos ter esperança no mundo melhor que vai vir, porque tu disseste, embora nós olhando os noticiários, enfim, o que se passa à nossa volta, muitos dizem que nunca houve tanta guerra, tanta maldade, mas também, Senhor Jesus, nunca houve tanto amor e nós vimos pelos animais, até pelas plantas e também por todos nós. Ajuda-nos então, Senhor, a todos, derrama sobre todos os lares, sobre todos os que sofrem, principalmente aqueles que mais sofrem. Leva de nós as nossas vibrações de amor, a nossa prece, e que todos nesta noite possam sentir esse amor, essa chama no seu coração, possam sentir a esperança, possam sentir mais alívio, mais paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre nas nossas vidas. Página 17. Esqueçamos que a terra vimos para sofrer. Cantemos nossa alegria de viver e seguiremos espalhando amor nos corações, mitigando a dor, dando o exemplo de nosso querer. Prepararemos o renascer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. É preciso aos que sofrem consolar. Provemos como os cristãos devem amar. Construiremos dias melhores junto de todos os sofredores, onde Jesus vai sempre reinar e o Natal não vai acabar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Chamemos a juventude a trabalhar. Mostremos-lhe de Jesus um meio olhar. Ele virá em busca do amor que ao coração enche de calor e vai mudar a forma de ser. Juntos faremos a paz vencer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. E estamos a chegar ao final deste nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga, os nossos familiares no mundo espiritual, os nossos protetores, magnetizaram para beneficiar a nossa saúde. Aproveitemos o ambiente de harmonia no nosso lar para continuarmos a usufruir destas bênçãos que o Evangelho proporciona, desta paz que deve ser conservada na nossa família e no nosso lar. Lembramos que amanhã estaremos novamente de volta da nossa associação com mais uma palestra pelas 20h30 e na sexta-feira, no mesmo horário, estaremos também de volta. Recordamos que os textos que utilizamos para o nosso Evangelho no Lar vêm publicados no Jornal Espírita, pelo que, se desejarem receber em vossa casa o jornal e, portanto, fazerem a sua assinatura, devem enviar-nos um e-mail para jornalespírita@gmail.com e nós vos
enviaremos todas as informações para poderem então assinar o jornal. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos continue a abençoar.